Então, nossa dupla, né, que é eu, Luiz Fernando e Eduardo Nonato, a gente é do quinto semestre de administração. A gente vai falar sobre o artigo do planejamento financeiro como estratégia para a obtenção de resultados nas pequenas empresas. Então, eu e o Eduardo, quinto semestre de administração. A gente começa com um resumo, planejamento financeiro. O planejamento financeiro ele é muito importante para a micro e pequena empresa, né, porque ele possibilita uma gestão eficiente dos processos da empresa. Eles dão suporte ao gestor. Então, uma micro e pequena empresa ela tem que ter um planejamento financeiro. Só que não é isso que acontece. As micro e pequenas empresas elas deixam de utilizar esse planejamento financeiro. Então, quando a micro e pequena empresa ela não utiliza esse planejamento financeiro, pode causar falência. Então, a gente parte para a introdução. Gestão das pequenas empresas. A gestão das pequenas empresas é muito importante para a economia. Então, nesse cenário globalizado, as micro e pequenas empresas, elas movimentam postos de trabalho e movimentam a economia. Então, elas são muito importantes. A diversidade das pequenas empresas. Normalmente, o planejamento financeiro não é tão eficaz, ou as micro e pequenas empresas nem fazem o planejamento financeiro. Então, existem muitas adversidades, elas não estão preparadas para essas mudanças no mercado globalizado e do cenário mundial. Elaboração de um planejamento financeiro. Então, como eu já disse, é muito importante a empresa elaborar um planejamento financeiro. Ela tem que buscar instrumentos para isso e a gente vai falar agora. E a gente passa para a classificação e característica da pequena empresa. Então, existem duas classificações, segundo o Sebrae de 2006, que é quanto à renda anual bruta dessas empresas. Microempresa é uma renda anual bruta de R$ 433.755,14. É igual ou inferior a esse valor. Já de pequeno porte é superior a esse valor. Então, a outra forma de classificação das empresas, a primeira forma foi quanto à renda anual bruta. A segunda forma da classificação das empresas é por quantidade de funcionário. As microempresas têm até 10 funcionários. E a empresa de pequeno porte de 20 a 99 funcionários. E ainda existem outras classificações pelo capital, pelo fluxo de giro. A teoria, né? Segundo Morelli, em 1994, ele cita que para a classificação do porte da empresa torna-se necessária a adoção de variáveis ou critérios quantitativos ou qualitativos. Os quantitativos eles são muito difíceis nas micro e pequenas empresas, porque você não tem a capacidade de saber certinho os dados. É a inserção da empresa no mercado. Então você não consegue, é muito difícil você equalizar esses dados. Já os qualitativos é a capacidade tecnológica da empresa, a qualificação da mão de obra, é um pouco mais fácil de quantificar nas micro e pequenas empresas. Existem os aspectos que afetam a gestão da pequena empresa, que são os pontos fortes e os pontos fracos. Isso é basicamente a análise SWOT que a gente já estudou. Então, os pontos fortes pode ser a localização da empresa, pode ser, como ela é uma micro e pequena empresa, tem menos burocracia, tem mais agilidade, a tomada de decisão é mais rápida, pelos membros estarem mais perto, tem uma comunicação mais ativa. Alguns pontos fracos é a má gestão. 90% das falências das empresas ocorrem pela má gestão, falta de conhecimento técnico, falta de qualificação profissional. Aí a gente passa para a importância do planejamento da empresa de pequeno porte. Para o Gold, a empresa ela foge do planejamento, ela tenta se esquivar do planejamento, porque a micro e pequena empresa não consegue fazer esse planejamento da forma correta, da forma mais eficaz. E a tendência do planejamento em pequenas empresas é que, pela globalização, pela importância que essas pequenas empresas estão ganhando no mercado, elas têm a tendência de fazer esse planejamento. As empresas estão procurando mais fazer o planejamento financeiro, estão se preocupando mais em saber os dados, o fluxo de caixa, saber o que realmente influencia no crescimento ou não da empresa. E aí, o que é planejamento financeiro? Para o Gitman, o planejamento financeiro é um instrumento que direciona as ações da empresa para ela alcançar os seus objetivos que foram previamente estabelecidos. Existem os planejamentos financeiros e operacionais. Os planejamentos financeiros são a longo prazo. É a estratégia propriamente dita da empresa, o que ela vai fazer, que caminho ela vai seguir. E já os planejamentos operacionais, eles são de curto prazo, que é o fluxo de caixa, você
conseguir controlar a sua estrutura de capital, esses instrumentos de curto prazo. A administração do capital de giro para a elaboração de um planejamento financeiro. Longenecker et al. Falam da grande importância da administração eficaz dos ativos circulantes e passivos circulantes para os pequenos empresários. Isso pode os ajudar na identificação de oportunidades no seu ramo de negócio. Matias e Lopes dizem que o proprietário, na maioria das vezes, é o responsável pela administração financeira da organização, fazendo assim tarefas como elaboração de orçamentos, previsões financeiras, administração de caixas, crédito e estoque. Ele diz que capital de giro são recursos investidos em ativos circulantes. Esses recursos eles vão auxiliar na produção da organização, seja em produtos, em matéria-prima ou em serviço. Completando então esse ciclo produtivo, ciclo operacional, que vai desde a produção até o recebimento do valor das vendas, os ativos deverão voltar em estado de dinheiro e tem que ser maior do que o valor que era antes. Littmann ele vai falar sobre as contas que compõem o capital de giro. A primeira conta é o caixa. O caixa é um ativo que não gera lucro, porém ele é necessário para o pagamento de salários, matéria-prima, dividendos, etc. Fundamental para o andamento da empresa. Então, em relação ao caixa, as empresas de pequeno porte enfrentam problemas de insuficiência de dinheiro e capital. Por isso mesmo que é necessário uma análise mais aprofundada para garantir que os recursos que eles têm vão ser necessários para cobrir todos os gastos. O ponto que compõe o capital de giro é a duplicatas a receber. Nesse sentido, a empresa precisa adotar políticas de crédito e adotar políticas de cobrança para diminuir o nível de inadimplência. Outra conta são os estoques, que são ativos circulantes necessários para o processo produtivo. Ferramentas geradas pelo planejamento financeiro para o pequeno empresário. De acordo com Matias e Lopes, eles vão dizer que os dirigentes das pequenas empresas não se dedicam ao planejamento e quando o fazem, isso costuma ser informal. Eles não costumam discutir com os seus funcionários nem pô-lo em pauta. Isso vai ficar mais na mente deles, que considera ser indispensável discuti-lo e colocá-lo no papel. Então, na formalização do planejamento financeiro, os resultados deste processo serão o desenvolvimento do fluxo de caixa e o orçamento de caixa. Conforme Resnick, o termo fluxo de caixa significa simplesmente o equilíbrio ou diferença entre dinheiro que entra e dinheiro que sai, no final de um determinado período de tempo. Então, a análise do planejamento do fluxo de caixa são ferramentas básicas e indispensáveis para a administração de uma pequena empresa. Então, o planejamento de caixa ele vai possibilitar ao gestor a tomada de medidas que possam mudar os resultados, caso seja negativo ou menos melhorá-los. Então, ele vai ter insumos para embasar qualquer processo decisório, medidas corretivas ou alterações de objetivo, minimizando o risco de suas operações ou até o risco de perdas. Isso vai ajudar a direcionar os esforços de forma que os resultados se concretizem e também ajuda a definir estratégias para a maior participação no mercado. Então, fazendo um breve estudo de caso sobre uma empresa do setor de construção civil em São Paulo, interior de São Paulo, que contava com 10 funcionários, conta com 10 funcionários, sendo 5 do administrativo e 5 do operacional. Essa empresa trabalha com fornecimento de cal ao mercado andradinense, São Paulo. Essa empresa ela desenvolveu um programa no Excel que possibilita a projeção de resultados a serem alcançados. Então, essas medidas de análise de fluxo de caixa e planejamento financeiro, elas não precisam ser necessariamente medidas científicas, mas podem ser medidas que a própria empresa tome para análise de fluxo de caixa. Esse programa auxiliou na tomada de decisões, um simples programa no Excel. Então, concluindo, nós analisamos nesse artigo a importância do planejamento financeiro para as pequenas empresas. Nesse cenário que o Brasil se encontra, há um grande aumento de empresas que entram no mercado, porém acabam falindo devido à não observância de alguns quesitos que seriam muito úteis no seu desenvolvimento, na manutenção do seu trabalho, que seria o planejamento financeiro, a análise do fluxo de caixa. Então,
Isso pode ajudar a embasar qualquer processo decisório e minimizar o risco da organização. Então, a empresa, independente do seu porte, ela precisa ter um planejamento adequado financeiro que se ajuste às suas funções. Direcionar vai ajudar a direcionar seus esforços e projetar resultados a serem alcançados de forma rápida e precisa.